Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 8 minutos. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias de Barras, do Piauí, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da rádio Águia Web. Boa tarde a você que nos acompanha. Antes de nós entrarmos no nosso giro de notícias, fico com a previsão do tempo e na sequência voltaremos com todas as informações para você. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Região Norte. Em Belém, a expectativa é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com temperaturas variando entre 24 e 34 graus. A umidade do ar na capital do Pará fica entre 97 e 60%. Macapá, no Amapá, tem previsão de céu de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, mínima de 24 e máxima de 34 graus. A umidade no município amapaense varia entre 90% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No Jornal da Cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia. Você sempre bem informado. Pessoal, então vamos lá ao giro de notícias, né? Para começar, vamos falar de coisa boa, que é o Enem 2025. Nós iremos falar aqui para você o que pode e o que não pode no dia da prova do Enem. Mega da Virada 2025 pode pagar o prêmio de R$1 bilhão. É muito dinheiro. Quem ganhar com certeza já está com a vida feita, né? Não vai precisar mais de nada nessa vida, né? Vereadora do PSOL compara drogas a café e diz que traficantes são trabalhadores que deviam ter direitos garantidos. Olha o mundo que nós vivemos, confusão. Série de acidentes em Barras expõe falta de educação no trânsito e ausências de ações do poder público. Homem é agredido e fica gravemente ferido no bairro Galdinal, em Barras. Pessoal, tem um bairro aqui em Barras que é um bairro complicado. A maioria das ocorrências eu acredito que seja para lá. Galdinal é complicado, hein, Galdinal? E é desse tamanhozinho, pequenininho. Homem que estava desaparecido desde o último sábado, 1º de novembro, ele é encontrado sem vida em uma área de mata, ali nas imediações do Rodoanel de Barras. Nós estivemos lá pela manhã, trazendo informações sobre o caso, e nós estaremos exibindo aqui, e também você pode saber mais informações lá no portal Barras em Foco. Tá bom, gente? Mas vamos lá, gente. O que pode, o que você pode ou não no dia do Enem, porque tem muito essa dúvida, né, entre os estudantes. O que pode, o que não pode, o que pode levar, o que não pode levar lanche, qual a cor da caneta. A gente vai trazer todas essas informações aqui para esclarecer as suas dúvidas, para no dia do exame, do Enem, você arrasar e tirar uma nota considerável para que você venha ingressar aí no ensino superior. Vamos ouvir uma reportagem da agência, da Rádio Agência, e na sequência nós estaremos comentando aqui para você. Escute aí. Pronto pro Enem. Pronto pro Enem. Pronto pro Enem. Pronto pro Enem. Hoje eu vou falar sobre o que levar no dia da prova do Enem. Para além de documento e caneta, não dá para esquecer que é uma prova longa. Então,
Água é muito importante. Um docinho ou um salgadinho também pode ajudar. A especialista em Enem, Silvia Torreglossa, professora de pedagogia da Anhanguera, vai me ajudar. Professor, estou exagerando? O que recomenda? A primeira coisa que eles têm que fazer acontece no dia anterior. Já tem que estar com tudo na mochila, na bolsa, 3 canetas pretas, de tubo transparente, e que seja um almoço leve. É muito importante chegar alimentado. Antes de entrar na sala, já vai ao banheiro, porque depois que você entrou na sala, a dinâmica ela é totalmente diferente. Então, antes de você entregar o seu documento com foto, ou o documento com foto no aplicativo oficial, chegar com antecedência, já com o edital lido, já sabendo exatamente a sala que vai prestar, vai com tranquilidade e com roupas leves, confortáveis, sapatos confortáveis, mas não deixar de levar uma blusa, porque às vezes o ambiente tem ar-condicionado e a pessoa precisa de uma roupa de frio. Mas tem coisa que não pode e você corre risco de ser eliminado da prova. Não é permitido o uso de qualquer objeto eletrônico, óculos escuros, chapéu, gorro, viseira ou similares, caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, protetor auricular e relógio. O participante deve guardar esses materiais no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de prova. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado. E cuidado com certos tipos de alimentos e bebidas, como conta Silvia Torreglossa. Comidas que vão sujar aí a ponta dos dedos, aí de repente não tem lá um guardanapo de papel para limpar a mão, não tem um álcool, e aí você vai engordurar a sua folha de resposta. É permitido, mas convém. O maior cuidado deve ser com o celular. Certifique-se que ele está desligado. Se o aparelho tocar, mesmo que seja o despertador ou uma notificação de mensagem, o participante será eliminado. Ah, e não esqueça, chegue mais cedo. De Brasília, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, você já sabe o que pode, o que não pode fazer no Enem, o que você pode levar, porque, pessoal, realmente essa informação ela tem que chegar a todos os estudantes que irão fazer o exame do Enem, porque eu já fiz o Enem, eu me recordo que teve uma época que eu fui fazer, teve um jovem, né, que levou uma marmita, sabe, quando ele abriu aquele cheiro de frango. Eu gosto muito de frango, mas teve gente que não gostou, né? E aquele cheiro forte de frango com batata. Então, às vezes é falta de bom senso, né? Mas com essas informações, né? A pessoa pode estar fazendo o exame do Enem de forma tranquila, sem prejudicar ninguém e também sem se prejudicar. Então, lembrando que o exame do Enem será no dia 9 e no dia 16. São 2 etapas, né? A primeira etapa e a segunda etapa. Então estude bem, antes dos dias do Enem, durma bem também, porque faz parte. Se você não estiver bem psicologicamente, se você não estiver preparado fisicamente, você não vai render na prova do Enem. Então é importante você seguir as regras e também saber o que pode e o que não pode, para que você venha tirar um 10. Um 10 não, né? Um 1000 no Enem, porque no Enem é 1000. Tá certo, gente? Então essas informações aí, principalmente para os estudantes, fique atento. Gente, agora vamos aqui, né? A notícia aqui nacional, né? Notícia boa. Para quem ganhar é notícia boa, né? Lembrando que são 12/17. Mega da Virada 2025. Ela pode pagar o prêmio de R$1 bilhão. Agora imagina só, o que você faria se você ganhasse R$1 bilhão? É 1 bilhão, não é 1 milhão não, é 1 bilhão. Porque 1 milhão é 1000 vezes 1000. E 1 bilhão é 1000 vezes 1 milhão, entendeu? Então é muito dinheiro. Quem ganhar vai precisar mesmo de nada mais, só curtir, né? Se eu ganhasse esse prêmio, ai...
não é dizer nada, né? Tem gente que ganha e não fala nada, com medo, né? De ser roubado, ser assassinado. É coisa séria. Pessoal, escute aí uma reportagem da Agência Brasil trazendo mais informações sobre esse mega prêmio que a Mega da Virada vai estar pagando aí em 2025. Então escute aí. O prêmio da Mega da Virada 2025 pode bater o recorde e chegar a R$ 1 bilhão, mas o montante a ser pago no concurso especial 2.955 da Mega Sena ainda depende da arrecadação. As apostas começaram neste sábado, 1º de novembro, e o sorteio vai ser no dia 31 de dezembro. Uma novidade deste ano é que uma portaria do Ministério da Fazenda aumentou o percentual destinado à faixa principal da Mega da Virada, de 62% para 90% do total da premiação. Hoje, o prêmio da faixa principal está estimado em R$ 850 milhões e supera em mais de 33% o valor pago na edição passada, de quase 635 milhões e meio de reais. Outra mudança é que a partir de segunda-feira, dia 3, o horário para as apostas em todas as modalidades das loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, será ampliado. Os apostadores terão 1 hora a mais para comprar seus bolões pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa, podendo adquirir suas cotas até às 8h30 da noite. Assim como nos demais concursos especiais das loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na primeira faixa de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa de 5 números, e assim por diante, conforme as regras da modalidade. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente. Pessoal, se a pessoa ganhar R$ 1 bilhão, é muito difícil ela conseguir gastar tudo nessa vida. Mas há aqueles que conseguem, né? Essa proeza, né? Porque a gente já viu vários casos que a pessoa ganha milhões e passa 2, 3, 4, 5 anos, a pessoa já está falida, já está pobre. Isso aí também é por conta da falta de educação financeira. Aqui no Brasil tem uma das coisas que poderia ser implementado ao ensino médio, ensino fundamental, ensino escolar, né, a nossa modalidade escolar, que é a educação financeira. A gente vê que nos grandes países desenvolvidos, tem educação financeira. As crianças, desde da sua infância, elas já aprendem a lidar com dinheiro, saber como usar, saber como investir. No Brasil não, infelizmente o Brasil muitas das vezes fica muito atrás, deixa muito a desejar. Hoje em dia a gente vê que tem uma grande repercussão no que diz respeito ao ensino aqui no Brasil, porque tem muita gente, tem aquela coisa, tem a polarização, né, do Brasil, tem esquerda e direita, né, e também hoje em dia tudo está virando política. Até o ensino mesmo, a nossa educação muitas das vezes ela é politizada. Se pode ver que nas grandes universidades estaduais, a maioria são de ideologias esquerdistas. A gente vê que tem alunos de direita que muitas das vezes são agredidos, né? E também vice-versa, né? Então a gente vê que o nosso ensino aqui no Brasil é um pouco complicado. Em vez de ensinar a linguagem neutra, ensinar a educação financeira, porque eu tenho certeza que vai muito melhor para qualquer pessoa, né? Mas enfim, gente, 1 bilhão é muito dinheiro. Se quem ganhar não tiver essa educação financeira, eu não sei se consegue gastar tudo, mas vai gastar um bocado. Tá bom, gente? Pessoal, vamos falar aqui de coisa séria. Uma vereadora do PSOL, ela deu uma declaração bastante polêmica esses últimos dias. Ela falou o seguinte, ela comparou drogas com café e disse que os traficantes são trabalhadores e que devem ter o seu direito garantido. Olha, o nível de pessoas em cargos políticos no nosso Brasil, pessoas que não têm noção nenhuma, zero noção,
é muito grande. É muito grande mesmo, porque outro dia uma vereadora falou que é a favor que a mulher apanhe. Hoje não. Hoje nós estamos trazendo essa notícia que a vereadora ela é a favor que os que os traficantes tenham seus direitos trabalhistas, como se fossem trabalhadores. Trabalhador sabe quem é? É a mãe de família, é o pai de família que acorda cedo, que pega ônibus para trabalhar, muitas das vezes atravessa a cidade. Isso nas grandes cidades. E aqui, se tratando da nossa cidade, uma cidade do interior do estado do Piauí, o trabalhador é aquele que acorda cedo, que muitas das vezes tem que ir para a roça. Muitas das vezes tem aquela mãe de família que ela acorda muito cedo para trabalhar na casa de outras pessoas, porque não tem condições de criar o seu filho, né? E esses sim são os trabalhadores, não o traficante. O traficante, ele é traficante, ele usa droga, ele vende droga, ele destrói as famílias. E a gente está vendo aí a respeito da operação no Rio de Janeiro, muitas pessoas defendendo como se os traficantes fossem vítimas da sociedade. Luciano Huck, Raquel Sherazade, várias pessoas aí, políticos, pessoas públicas, defendendo. Gente, o país que a gente vive, a cada dia que se passa, fica mais difícil de engolir certas situações. Pessoas públicas, literalmente pessoas que são conhecidas por todo mundo aqui no Brasil, muitas das vezes tomam um posicionamento desse. Vítima, eu concordo. Muitas mães desses que morreram, essas sim, sofreram com a morte do filho, porque a gente sabe que mãe é mãe. Mesmo que o filho seja todo errado, ela vai sentir. Afinal, ela é um ser humano, mas o filho em si, muitos deles continuaram naquela vida por opção, não por falta de opção, mas por opção. Não é à toa que a gente vê que tem hoje cantores que acabam, né, fazendo ostentação ao crime. A exemplo daquele rapper Oruan, que é um dos filhos, né? Segundo ele chama líder de comunidade. Pra você ter noção, não chama traficante, chama líder de comunidade. Então, a gente vive numa sociedade que a cada dia que se passa fica mais difícil de engolir certas coisas. Então, o trabalhador é aquele que acorda cedo, né, para trabalhar na casa dos outros, para ir para a roça, para pegar ônibus, para trabalhar do outro lado da cidade. Esse sim é o trabalhador, não o traficante, né? Inclusive nós temos a fala aí da vereadora. Escute a proeza que essa vereadora acabou falando aí na Câmara Municipal. Escute aí. Drogas é uma mercadoria, como qualquer outra. Assim como a gente tem o álcool que é legalizado, assim como a gente tem o cigarro que é legalizado, assim como a gente tem o açúcar, o café e dentre outros medicamentos, tarja preta. Quer acabar com as drogas? Regulamenta. Porque é muito interessante para o capitalismo superexplorar essa cadeia produtiva das pessoas que plantam, das pessoas que embalam, das pessoas que fazem o translado, até chegar no varejo, lá na ponta, na biqueira. São trabalhadores mega explorados, sem seus direitos garantidos, e a gente não percebe que o rendimento bilionário desse setor, porque em nenhuma parte dessa cadeia produtiva há nenhum tipo de taxação de imposto. E é esse dinheiro... Pelo amor de Deus, uma vereadora dessa aí, eu vou até falar bem duro e direto, ela deveria ter vergonha na cara. Porque para uma pessoa dessa falar uma proeza dessa, comparar um trabalhador de verdade com um traficante, então é deplorável a situação em que muitos políticos, né, que foram eleitos para representar o povo se encontram. Então é importante, pessoal, é importante, população, é importante que você escolha bem, porque senão a gente tem esse tipo de pessoas no poder. Uma pessoa que não tem conhecimento de nada, uma pessoa que nitidamente é usuária de droga. Porque se ela defende desse jeito, ela sabe todo o processo, ou ela estudou muito, então é por experiência própria. Mas é complicado, muito complicado, porque a situação em que essa mulher fala, né, fala com a tranquilidade,
Se a pessoa não se ligar, a pessoa acha que ela está falando de um trabalhador comum, mas não é, está falando de traficante, de bandido, pessoas que estão ali destruindo famílias através do tráfico de drogas. Então é muito deplorável essa situação de alguns políticos no nosso país. Deveria ter vergonha, vereadora, isto sim. Mas vamos aqui falar, pessoal, vamos falar aqui. Pessoal, vamos falar aqui de uma notícia estadual que aconteceu ontem, né? Deixa eu me ver se foi ontem. Foi ontem, né? Eu lembro dessa informação aqui. Ontem uma senhora de idade, né? Ela perdeu o controle, né? Do veículo, acabou passando mal e acabou colidindo o carro, né? Acabou caindo ali na ribanceira e infelizmente ela morreu, né? A informação aqui é do site do Cidade Verde, que diz assim, eu vou até ler para você aqui, na sequência eu vou dar para você alguns parecer. Diz assim, ó, servidora pública Gonçala de Castro Carvalho, de 65 anos, morreu na tarde desse domingo, no caso ontem, após um acidente na PI-110, nas proximidades do Matadouro, aqui na nossa cidade vizinha Batalha. De acordo com o batalhão de polícia da rodoviária estadual, familiares relataram que a servidora estava na casa da mãe, na localidade de Grossos, quando passou mal. Ela teria pegado o carro e saído em direção à cidade. Durante o trajeto, Gonçala perdeu o controle do veículo, que desceu o barranco e percorreu cerca de 20 metros até colidir com pedras em uma cerca de arame. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes de polícia da Polícia Civil e da Perícia Criminal e do IML foram acionadas para os procedimentos cabíveis. Mas fica aquela dúvida, né? Será que ela morreu foi em decorrência dos ferimentos, dos graves ferimentos, ou foi que ela já estava passando mal, né? De repente fartando. Ontem eu vi mesmo essa notícia, foi aqui na nossa cidade vizinha, aqui Batalha, na zona rural. Infelizmente, né? Nova, ela é nova, 65 anos. Hoje em dia, uma pessoa de 65 anos, hoje em dia, ela não é essas pessoas velhas de morrer, não. Hoje faz tudo, né? Infelizmente, essa servidora pública acabou perdendo a vida após esse incidente, né? Com certeza o IML vai dar com exatidão a causa da morte, se foi morte natural, em decorrência ao momento que ela estava passando mal, ou foi por conta do acidente, né? Então tá aqui as imagens, né? Tem a imagem aqui que ela desceu mesmo um barranco, o carro, né? Um modelo Fiat Uno, né? Acabou perdendo a vida, infelizmente, uma pessoa, né? Servidora pública perdeu a vida em decorrência desse incidente, né? Ocorreu ontem, Dia dos Finados. A gente sabe que muitas pessoas, principalmente da capital do nosso estado, desceram, né, para as cidades do interior para fazer aquela tradição de vir acender vela para os seus entes queridos que já partiram, né? Ontem o movimento estava muito grande, de pessoas aqui na cidade de Barras, não só aqui em Barras, mas também em Batalha, Esperantina, no interior de um modo geral. E isso também foi refletido, sabe em quê? Através do trânsito. Aqui na cidade de Barras, nesse fim de semana, dia 31, Halloween, dia de Todos os Santos, dia 1º, e ontem, dia de Finados, o movimento foi muito grande. Tanto de pessoas, quanto pessoas ali trafegando, pessoas no trânsito de Barras, e o reflexo disso, sabe o que foi? Vários acidentes aqui na cidade de Barras. E quando eu falo em acidentes, não é acidentes no perímetro da zona rural, é em perímetro urbano, dentro da cidade, né? Inclusive tem umas imagens aqui que a gente está mostrando aí para você na tela. Essa imagem aqui que tem um caminhão e um Ambros, né, embaixo do caminhão,
Foi um acidente que aconteceu no dia 31, ali na Avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao Senac. Um grave acidente, né, aconteceu com um rapaz. O rapaz foi gravemente ferido, ele foi socorrido, foi levado para o hospital daqui de Barras e na sequência ele foi para Teresina, né? Falei com o familiar dele o mesmo, ele acabou perdendo a perna, mas graças a Deus já está fora de perigo, né? Mas ele quebrou a perna, mas foi um acidente muito feio, um acidente muito grave. E também teve outros acidentes aqui no Balão do Elias, né? Aquela rotatória. Sabe, esse acidente eu não entendi muito bem, porque a pessoa tá passando, ela se vê um carro, meu Deus do céu, será que a pessoa... Você pode ver lá nos comentários do portal Barras em Foco, o pessoal, todo mundo comentando, dizendo que Barras estava doida. O pessoal falou, olha, eu também quase ia morrendo, também quase sofri um acidente. Dia 31, dia 1º, o pessoal tava doido, mas sabe o que é isso? Isso aí também é reflexo da falta de educação no trânsito das pessoas de Barras. A gente sabe que nós vivemos uma cidade aonde as pessoas elas não andam de capacete. O Marcos André aqui, ele deu analisar aqui na imagem, esse rapaz ele tava entrando, né, fazendo balão, e o outro veio e não reduziu. Como eu estou falando, isso aí também é refletido através da falta de educação no trânsito, porque a gente tem a cidade de Barras, as pessoas elas não andam de capacete, elas não dão sinal, elas não respeitam a preferência. Se a pessoa está ali dentro da rotatória, no balão, geralmente ela tem direito, e quem está por fora tem que parar, tanto que tem umas plaquinhas lá que pare. Tem gente que entra com tudo, tá nem aí. É assim que acontece muitos acidentes aqui na cidade de Barras, e também a falta da guarda municipal. Depois de muita luta, muita cobrança, né, por parte da Rádio Web, por parte do portal Barras em Foco, o pessoal da guarda municipal está fazendo o curso de formação para daqui a pouco estar ingressando aqui na cidade de Barras, né? Mas foi depois de muita luta, porque a gente também via muito, sabe o que? O descaso do poder público, porque foi cobrado muitas vezes, tanto que o procurador daqui acabou falando, né, acabou até omitindo algumas informações em uma audiência pública com o Ministério Público, né? Então mais águas passadas, já está se resolvendo. A Guarda Municipal daqui a pouco está aqui na cidade de Barras, né? E a gente espera que o trânsito ele venha melhorar, porque entre nós, o que acontece de acidente aqui em Barras por falta de educação no trânsito, porque infelizmente, gente, aqui em Barras o pessoal só vai começar a usar capacete, a andar de forma legalizada quando começar a doer no bolso. Eu não queria isso não, eu prefiro que a pessoa seja educada de forma correta, mas infelizmente, né, isso provavelmente vai estar acontecendo com a Guarda Municipal chegando aqui em Barras, né? Também teve outro acidente ali próximo à entrada da localidade Riacho Verde. Isso aqui eu não entendo também, porque a forma que a dinâmica desse acidente ocorreu dá a entender que ele acabou caindo sozinho, né? O rapaz estava numa moto, né? Numa 150 branca, Titan 150 branco, e acabou colidindo ali. O mesmo, né? Se feriu, mas também passa bem. Graças a Deus não tivemos óbito em decorrência de acidentes nesse fim de semana, mas teve vários acidentes aqui na cidade de Barras, né? Então a gente espera que essa situação do trânsito ela venha se resolver logo, né? Com a implementação da Guarda Municipal. Pessoal, agora falando em segurança, né, da Guarda Municipal, ela também vai poder ajudar bastante no que diz respeito à segurança pública, né? Não somente a segurança no trânsito, mas na segurança, porque falando de segurança, teve um homem que hoje ele foi agredido, ele ficou gravemente ferido ali no bairro Gaudinal. Tava até falando para vocês aqui antes, o bairro Gaudinal é pequenininho, mas é um bairro que
complicado, hein? Muito complicado mesmo, porque a gente vê que tem muitas operações da polícia. Geralmente as operações é lá, Vila Nise, Vila França, entendeu? Que diz assim a reportagem que nós estamos aqui preparando aqui para você. Tem até imagem, coloca a imagem aí, tá aí, né, Marcos André? Diz assim, ó, um homem do bairro Galdinal, né? Ele deu entrada no Hospital Regional Leão das Melas por volta de 4 da manhã. Isso já foi hoje. Bastante ferido, como mostra as imagens aí. Literalmente, o rapaz estava muito agredido, todo ensanguentado. Botaram mesmo, foi pra machucar mesmo, né? Ó, segundo relatos da própria vítima, ele teria sido agredido por um grupo de homens e por pouco não teve a vida tirada. A motivação da agressão ainda são desconhecidas. E este caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que é responsável por investigações. Mas a forma que deixaram esse rapaz aí, a cabeça dele, a condição da cabeça dele, os braços, os pés, misericórdia, hein, pessoal? Tá precisando de uma operação lá no Galdinal. A comunidade local está assustada com a violência e familiares pedem justiça e segurança para que casos como esse não se repitam, porque casos como esse já aconteceram, isso aqui está se repetindo. Eu lembro que há uns meses atrás, lá no começo do ano, no final do ano, amarraram uma mulher no tronco do pé de ninho, ali no bairro Galdinal. Você vê a situação. Eita, barras para dar coisa, hein? Aconteceu isso mesmo, amarraram ela no tronco do pé de ninho e ela ficou gritando. Ficou gritando, daqui a pouco estava solta de novo. Pessoal, essas coisas assim, tem coisas que só acontecem no bairro Galdinal, né? Mas a gente espera que com a implementação da Guarda Municipal, essa questão da segurança ela venha melhorar aqui na cidade de Barras, né? Pessoal, hoje pela manhã, um homem que estava desaparecido desde o último sábado, ele foi encontrado sem vida ali nas imediações do Rodoanel de Barras. O nome da vítima é Francimar. Segundo informações dos populares e também dos familiares, o mesmo desde sábado por volta do meio-dia desapareceu. E hoje, né, infelizmente, ele foi encontrado sem vida, já em estado bastante avançado, né? Ele não estava ainda em decomposição, mas ele estava muito inchado, a situação do corpo, e provavelmente amanhã ou depois ele iria entrar em decomposição, né? Mas infelizmente esse caso, né? A polícia militar esteve no local para guardar o corpo, para tomar os procedimentos cabíveis, né? Infelizmente esse caso ele deixou a população daqui de Barras bastante triste. O mesmo era bastante conhecido, inclusive tinha alguns colegas de trabalho dele lá no local. A população estava lá também, né? Tinha bastante gente da família, amigos, pessoas curiosas também estavam lá para saber, né, o que houve com esse homem, né? Pelo que a população e também a polícia militar, ela não deu uma posição oficial, mas um conhecido, né, acabou falando que talvez foi algum problema com relação a bebidas, né, e o mesmo acabou passando mal, caiu, né, e acabou morrendo ali no sol do meio-dia, porque ele sumiu por volta do meio-dia, né? Acabou perdendo a vida ali. Ninguém sabe a causa exata da morte, se foi assassinato, se foi homicídio ou foi causas naturais, mas a Polícia Civil e também provavelmente o IML vai estar fazendo, né, os procedimentos cabíveis para determinar a causa exata da morte, né? Mas a gente lamenta a morte de um barrense, uma vítima precoce, né? Muito precoce a partida desse
homem conhecido como Francimal, mesmo mora no bairro Xique-Xique e acabou sendo encontrado ali nas imediações do Rodoanel de Barras. Inclusive tem um vídeo que eu fiz lá hoje. Essas são as primeiras informações, pessoal, mas escute o vídeo aí. E numa região de mata, aqui nas imediações do Rodoanel de Barras, onde um homem foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira. Segundo informações dos populares, o nome da vítima seria Francilmar. A gente vê que já tem uma grande movimentação aqui. O local onde o mesmo foi encontrado já foi isolado, a polícia militar já está aqui fazendo a guarnição do corpo para tomar os procedimentos cabíveis. Mais informações sobre esse caso você acompanha no portal Barras em Foco. Então tá aí, pessoal. É a morte desse jovem, né? Porque ele era bastante jovem, né? Foi encontrado aí sem vida, mas a gente deixa os nossos pêsames, né, para a família, que Deus venha confortar os familiares, dar força nesse momento de dificuldade, né? Ninguém sabe se eu mesmo tinha filho, se era casado. A gente está apurando ainda a causa, né? Inclusive já lançaram uma nota, né, de pesar, né, sobre a morte desse rapaz. Eu não sei exatamente se ele era servidor municipal, se ele trabalhava na prefeitura. Algumas pessoas estavam falando que ele trabalhava alguma coisa assim relacionado à limpeza pública, né? Tanto que tinha um pessoal lá mesmo da limpeza pública, né? Se eu não me engano, ele era apontador. Certo. Provavelmente ele realmente era da limpeza pública, né? Teve até uma pessoa lá que falou que ele era apontador, né? Mas a gente lamenta, né, essa perca aí por parte dos familiares e dos amigos. Gente, agora vamos falar aqui de coisa boa, né? Vou falar aqui de uma situação boa. A gente sabe que a Associação Mundicacará, ela tem feito um belo trabalho na cidade de Barras, né? É uma associação sem fins lucrativos, é uma associação que tem prestado assistência a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, e por essas ações, elas são feitas, né, além de ser ações externas, também temos as ações internas que acontecem aqui na própria associação. Inclusive, nós temos aqui uma notícia a respeito da associação, que no dia 8 deste mês, a partir das 8 horas, nós teremos um médico cardiologista, né? É muito difícil esse especialista aqui na cidade de Barras. E o atendimento é totalmente gratuito. Então, se você está precisando de uma consulta com cardiologista, se você está precisando de um atendimento com esse especialista, você pode estar entrando em contato, agendar o seu horário na Associação Mundicacará. O horário é horário comercial, então você pode vir aqui e fazer esse agendamento, tá bom, gente? A gente tem vários atendimentos médicos com ginecologista, psicólogo, cardiologista, clínico geral, dentre outras especialidades, né? Então a Associação Mundicacará faz um trabalho excelente aqui na cidade de Barras, né? E se você está precisando de um atendimento com um cardiologista, venha. Nós ficamos aqui aqui próximo ao Olga Fernandes, aqui subindo para o Hospital Regional Leônidas Melos, aqui em Barras. Tá bom, gente? Então a gente vai ficar por aqui, mas, gente, acompanhe essas informações, a reprise hoje às 19 horas, lá no Facebook, lá no YouTube. Você pode acompanhar as redes sociais da Rádio Águia Web. É só você ir lá no Instagram, você pesquisar lá Instagram, Rádio Águia Web, você passa a seguir. Ou então você pode ir lá no YouTube e se inscrever no canal, YouTube/Rádio Águia Web. Então se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro
de todas as informações daqui de Barras. Tá bom, gente? Então a gente se despede por aqui. Que Deus abençoe você e até amanhã.